pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando, né, que o trabalhinho era para entregar até hoje, né? Tá? Vale 2 pontinhos. Aí hoje nós vamos falar sobre classificação dos aços, que eu acho que inclusive vocês estão esperando para essa aula, né? E aí a gente vai fazer uma avaliação, que eu ainda não sei exatamente o que a gente pode fazer. Nós podemos fazer uma avaliação em sala, né? Então, consulta, mas individual, né? Óbvio. Então, sem consulta celular. Então, se a gente for fazer, tem que perguntar essas coisas, né? Vamos ver, vamos conversar ainda. Tá? Não está ainda, vamos bater o martelo ainda hoje. Tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar de ligas ferrosas, basicamente. Tá? Bom, tudo bem, gente? Vou ter que ir aqui. Aqui. Oi. Tudo bem? Pensei que a gente... Então, por que existem as ligas ferrosas? A primeira coisa, porque o ferro é um dos materiais mais abundantes que nós temos na Terra. E ele aparece na forma de minério de ferro, né? Mas é fácil processar o minério para transformar o minério em ferro, usa no caso, né? Então ele é relativamente barato. Então todas as ligas ferrosas, né, a grande variedade de ligas que nós temos, elas são ferrosas por causa disso. Tá? A grande abundância do ferro, né? A fabricação relativamente econômica, né? São versáteis, muito versáteis, porque você consegue um grande range de aplicação, né? Se você quiser baixo custo, tem. Se você quiser uma aplicação contra a corrosão, tem também. Né? Então, se você quiser uma aplicação com alta dureza, tem também. Né? Então, tem liga ferrosa aí para todas as aplicações, todas as necessidades. E uma das principais desvantagens, acabei de falar da corrosão, mas quando eu falei corrosão, eu estava pensando em aço inoxidável, que não deixa de ser uma liga ferrosa, mas o inoxidável ele tem muito cromo. Né? Mas, em geral, assim, você pega um aço comum, ele vai ser mais suscetível à corrosão. Tá? Quando você pegou aí um aço comum, né, rapidamente ele corrói, né, gera um óxido em cima e tal. Isso é muito comum. Né? Mas hoje qual é o objetivo? É a gente falar sobre como é que se classificam essas diferentes ligas ferrosas. Né? A gente divide em grupos, com relação ao quê, para quê, né? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Gente, podem ir me perguntando, tá? Senão vai virar um monólogo. Mas tem muita gente aí que eu sei que trabalha já na indústria, já tem alguma experiência, então, né? Podem perguntar à vontade, que isso enriquece a aula, tá? Então, primeira coisa, a gente pode falar de aços, né? Então, são ligas de ferro com até 2% de carbono. Tá? E pode conter elementos de liga, isso eu vou passar. Né? Pode conter cromo, manganês, silício, molibdênio, vanádio, nióbio, tungstênio, titânio, níquel e outros. Né? E os residuais, como fósforo, enxofre, silício. Então, tem uma infinidade de elementos de liga aí. E com diferentes combinações que geram diferentes propriedades. Então nós temos deixa eu só... Meu computador, quando liga a câmera, ele esquenta bastante. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou dar uma subidinha aqui.
Então, assim, uma classificação bem genérica, que nós podemos dizer assim, a gente encontra aí, né, no mercado, encontra nas indústrias, né. Então, a gente pode fazer uma classificação prévia dizendo o seguinte: nós temos aços ao carbono. Você pode pensar nos aços como 1020, 1045, 1060, 1070, 1090. Né? Tem também os aços para ferramentas, H12, H10, H8. Né? Também são usados para fazer matrizes. Né? Aços fundidos, por exemplo, microfusão ou fundição de aço. Né? Aços inoxidáveis, né? Enfim, vamos ver os grupos, né? Quando você fala assim, aço inoxidável tal, é um aço carbono, enfim. Tudo bem? Então, existe uma relação desses critérios com o processamento e a composição desse aço. Então, eu vou classificar conforme o que eu vejo desses aços. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, como é que esse aço foi processado. Ele foi fundido, ou não falar nem aço, podemos até incluir o ferro fundido junto. Essa liga ferrosa foi fundida, ela foi conformada a frio, foi conformada a quente. Então, como é que foi o processamento dessa liga? Né? Tem também composição química. Qual é a composição química? Eu posso fazer um critério baseado em composição química. Por exemplo, 1020 são aços que têm até 0,2% de carbono. Esse é o meu critério. Entendeu? Mas não é o único. Eu posso ter um critério, por exemplo, com relação à microestrutura. Vocês não poderiam falar de aços martensíticos? É um aço martensítico. É um aço austerítico. Né? Eu estou classificando em função da microestrutura desse material. Também é possível. Em função das propriedades, né? Também é possível classificar em função das propriedades. Né? Ou aplicação. Por exemplo, um aço inoxidável. É uma classificação em função da aplicação dele. E das propriedades, não deixa de ser. Tudo bem, gente? Isso aqui você já deve ter visto em algum lugar, principalmente quem trabalha na indústria. A pessoa chega assim, isso aí é um aço doce. Isso aí é um aço extra doce, ou é um aço duro. Né? Vamos dizer, esse tipo de classificação é uma classificação bem geral, assim, né? Ela não é uma classificação muito específica, mas é muito usada ainda hoje. Tá? Então, você fala, isso aqui é um aço doce. Quem é o aço doce? É um aço que tem de 0,15 a 0,30% de carbono. Então, um aço 1020 é um aço doce? Sim. Um aço 1045 é um aço doce? Não. Ele já entra em outra classificação. Tá? Então, assim, se um dia vocês virem alguém falando, isso aí é um aço duro, você vai ficar pensando, aço duro? Assim, duro com relação ao quê? Que tipo de aço é esse? Uma classificação bem geral. Então, ele está se referindo basicamente ao teor de carbono desse aço. Tá? Tudo bem? Aí nós temos uma classificação por normativa, designação normativa, como a PNT, a ISI, SAI, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISI, American Iron and Steel Institute, né? Enfim, SAI, Society of Automotive Engineers. Então, tem várias associações, institutos que criam, né, as suas classificações. Né? Eu lembro disso, né? Lá no trabalho eu fiz o desenho do óleo material de aço 1045 SAI. Isso aí. E o SAI Isso aí. Então, essa SAI, ela criou uma normativa. Né? Então, de repente, a tua empresa, ela tem a norma e ela diz, eu quero comprar um aço da Gerdau, eu vou dizer, eu quero um SAI 1045. Entendeu?
E a Gerdau lá, ela sabe o que é, ela vai te entregar, e vai assinar, vai certificar e vai dizer, ó, estou te entregando um aço. Se não for, tu pode me... Para isso que serve uma classificação. Porque tu vai pedir conforme a classificação para mim, que eu vou te fornecer, vou ter que te dar um laudo. Né? Se não tiver conforme essa classificação, tu me aciona. Vai poder cobrar de mim. Tá, peraí, eu comprei isso aqui, tu não me entregou isso aqui. Entendeu? Para isso que serve uma classificação. A mais comum, vamos dizer, né, é essa aqui. Então nós vamos ter uma sigla aqui, numérica, alfanumérica, né? Uma chave, melhor dizendo, alfanumérica. Onde os dois primeiros dígitos vão se referir ao tipo de aço. Então, por exemplo, se for aço carbono, vai ser 10. Se for aço cromo, vai ser, acho que é 21 ou 31. Entendeu? Ah, mas onde é que eu vou saber o que é cada coisa? Tem que ir lá procurar na norma. Entendeu? Esse A é o acréscimo de alguma linha especial. Quando aplicado, tá? Isso aí não é muito comum de ser aplicado, principalmente esses aços que a gente mais ouve falar. O XX, ele é o percentual de carbono, né, vezes 10. Então, quando a gente fala, é um aço 1020, né, é um aço AESI 1020. O que ele está se referindo? Os dois primeiros dígitos quer dizer que é um aço carbono. Entendeu? Os dois últimos quer dizer o quê? Que é 0,20% de carbono. Então, quando fala 1045, está falando o quê? 1045 é um aço carbono com 0,45% de carbono. Sacaram? 1060, 1070, 1090, mesma coisa. O 10 da frente se refere ao aço carbono. Então, tudo que for 1000 e alguma coisa é aço carbono. E ali o B é um requisito adicional, né? De qualidade. Temperabilidade, ele é um aço temperado, bom, vai ter uma letrinha ali no final. Tem 86, não tem 86, 40. Tem 51, não sei o quê, tem 43, 40, tem... Esses aí seriam o quê? Vamos ver aqui, acho que é no próximo slide, está aqui, ó. Então, o 10 é quando é aço carbono, ressulfurado, 11, ressulfurado, bem fosforizado. Se tem manganês, aí vai ser um 13, então eu posso colocar aqui um 1340, quer dizer o quê? Quer dizer que é um aço manganês com 0,40 de carbono, entendeu? Daí quando for um aço com mais de, 1090, né? Quando for mais de 1090, daí já passa para ressulfurado isso, né? Geralmente ele não vai além de 90, não vai mais de 1%. Pode até ser que tenha, mas eu desconheço essa classificação acima de 1%. Tá? Aço níquel, 23. Níquel cromo, 31. Aço molibdênio, 40. Aço cromolibdênio. Então ele tem ali 0,12 molibdênio. Cromo tem 0,5, né? Então, algumas quantidades ali. Então, por exemplo, eu falo do aço 41, 40. É um aço cromolibdênio com 40 de carbono. Tu me perguntou do 80 alguma coisa, né? Se não me engano, 85. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Vocês têm a apostila aí? Dá uma olhada lá na apostila. Ó, 50, aqui não tem 51, né? Às vezes não diz o que é, não é o tipo. Às vezes, porque ele está se referindo à composição química específica, né? Entendeu?
Então, ó, isso aqui é um 51, não sei o quê. 51 não tem um nome específico, mas ele tem lá um monte de composição química que você tem que satisfazer para dizer que é um aço 51 alguma coisa. Entendeu? Vocês lá, muita gente aqui é da CUM, né? Você lá tá, por exemplo, vai no setor de compras e está comprando material. Você vai comprar um aço 5140. Né? Vamos pegar uma aqui da tabela que está aqui. Você vai comprar um aço 4460. Você só vai dizer, eu quero um IZ 4460. Você não precisa dizer mais nada, cara. Sei lá, para Gerdau da vida. Né? Ela vai te entregar um 4460, que vai ser o quê? Vai ter 0,40 a 0,52 de molibdênio e vai ter 0,60 de carbono. Vai te entregar esse aço. Entendeu? Se tu, sei lá, fizer uma espectrometria e o cara te entregou esse aço, aí você desconfiou, sei lá, você foi usinar e viu que o aço não era aquilo que você pensava. Aí você foi lá e fez uma espectrometria, viu que o teor de molibdênio não condizia com aquilo ali. Você vai acionar o cara. Entendeu? Aconteceu esse fato essa semana lá. Ah, é? Nós íamos para o 1045 e nós tínhamos programado já lá, normal. Na primeira peça, tudo normal comigo. Não veio lá, nós estamos fazendo os testes para ver. Daí foi baixado, acho que mais da metade na rotação e avanço para poder fazer, senão não desgasta na troca. Sim. É material diferente. Não sei nem o que é que material que é, não. É laminado ainda. Oi? É laminado. Laminado. Aí tem que ver que tem uma questão também. Quando o aço é muito barato, por exemplo, aqui nós compramos umas barras de 1020. Eu fiz tração lá, eu fiz ensaio de tração, não era 1020, era 1010, olha lá, pelo tensão de escoamento. Né? E outra aqui, esses aços muito baratos, não sei se é o caso desse aí. Aço muito barato, tu tá sujeito a ter ilustrações, efeitos, porosidade, enfim, entendeu? Que aí tu vai fazer uma aplicação e não é aquilo que tu esperava. Agora, é claro que se você vai comprar um aço mais elaborado, mais especial, assim, né? Que vai ter uma aplicação mais robusta, sei lá. Você vai fazer um eixo árvore num caminhão, por exemplo, um equipamento agrícola, bom, então você tem que ter um aço com mais confiabilidade. É claro que ele vai ser mais caro, né? Ele vai ser mais caro. Mas... Tem algum aço que começa com D, classificação? Tem. Depois a gente vai ver que tem umas classificações especiais. D2, eu acho. Não sei se é. Tem. Já vamos ver aqui. Mas aqui vocês... Aqui está sacado, né? Então vai ter uns exercícios dali, eu vou te perguntar, quero que tu me diga como é que é o aço 3140. Vai ter que ir na tabela, vai ter que procurar o 31, o que é, o 40, não sei o que, e vai dizer qual é a composição química, qual é o teor de carbono, etc. Tá, gente? Mas aquela ali não é a única norma que tem. Tem a norma DIN, que é uma norma alemã, que é muito utilizada, inclusive, para ferros fundidos. Tem o GG40, GGG 60, não sei se já ouviram falar, é a norma DIN, utilizada para ferros fundidos. Para aço, ela também tem uma classificação. Só que a classificação dela é com relação à propriedade. Qual é a propriedade? Tensão de ruptura, de tração. Ele só vai te dizer o seguinte, se tu pedir um aço conforme essa norma, tu vai pedir, por exemplo, eu quero um ST58. Bom, é um aço que vai ter 58 kgfm por milímetro quadrado de tensão de ruptura. Ele aguenta aquela tensão ali. Se tu receber lá na tua empresa e por algum motivo tu desconfiar, fizer um ensaio de tração, não der isso aqui, no mínimo isso aqui, você pode contestar. E aí tem também nessa mesma norma ácidos de carbono de qualidade, né? São indicados com a letra C. Eu falou D, não sei, né?
Então, C20, né? C45, mesmo esquema. O teor de carbono multiplicado por 100. Então, C45 é um ácido carbônico com 0,45 de carbono. Então, não tem uma única classificação. São várias classificações possíveis. Tá? O mais comum para nós aqui, que a gente recebe aqui, que a gente viu falar, é esses da IZ, né? Mil e tanto, 4340, 51, não sei o quê. São os que mais a gente usa. Fala. No caso, o ácido inox, ele tem várias classificações. Sim. Ele só um tipo de inox. Não. Inclusive os inoxidáveis, você classifica por microestrutura. Por exemplo, tem os inoxidáveis austeríticos. São os 304, 306L, 316, né? São os austeríticos. E tem os martensíticos. São ácidos mais duros, né? Cuja microestrutura é martensítica, ácidos bem duros. Então tem diferentes classificações. Vamos ver aqui, vamos seguir aqui. Você pode ter uma classificação, por exemplo, quanto ao processamento. Um aço trabalhado a frio, por exemplo. Né? O que é um aço trabalhado a frio? É um aço encruado. O Albino falou de encruamento, não sei se? Não me lembro. Não? Acho que não. O aço encruado é um aço que é trabalhado a frio, então você deforma os grãos, né? Deforma a estrutura e ele fica mais duro. Quem nunca pegou uma barra de construção, entortou ela? Para entortar é fácil, né? Para desentortar não é tão fácil assim. Por quê? Porque quando você entortou, ele encruou. E aí, quando ele encruou, ele ficou mais duro. Então, para desentortar não é a mesma força do que é para entortar. Então, você pode ter também um aço trabalhado a quente, né? Você vai ter grãos mais refinados, né? Ausência de tensões residuais, por exemplo, etc. Você pode ter uma classificação quando processamento se o material é fundido. Nesse caso, você vai ter grãos mais colunares, epiaxiais, né? Grãos que vão se solidificando, então eles ficam mais puxadinhos, assim. Então vai ter uma série de características, né? Pode ser inclusive sintetizado. Deixa eu ver aqui. Então você pode ter ácidos encruados, ácidos ferrítico-perníticos, ácidos martensíticos, ácidos baeníticos. Lembra que eu falei da baenita? Muitas vezes a baenita é uma estrutura mais desejável do que a martensita. Porque a martensita ela é muito dura, tão dura que quase tem aplicação. Tem muito menos aplicação do que a baenita, por exemplo. Porque a baenita ela é quase tão dura quanto a martensita, mas ela suporta muito mais impacto, porque ela tem mais alongamento, ela tem mais tenacidade. E os ácidos austeríticos, por exemplo, o aço inox. Né? Então, aço 304 é um aço inoxidável austerítico, aço 316 é um aço inoxidável austerítico. Tudo bem, gente? Então, nós vamos ter também a classificação quanto à composição química, né? A gente geralmente chama um aço abaixo de 0,3 de carbono, de baixo carbono. Então, por exemplo, 1020 seria um aço baixo carbono. Em 1045 já é um aço médio carbono. Então, quando vocês ouvirem falar, isso aí é um aço médio carbono, ele está se referindo a um aço mais ou menos na faixa do 1045. E o alto carbono seria acima de 0,5. 1090, né? Tem um tipo de material, o nome é aço corda de piano. Né? Você sabe que a corda de piano é uma corda de aço, né? E ela é extremamente tensionada, então o material dessa corda tem que ser um material muito resistente. Né?
Então ele tem um alto teor de carbono, em torno de 1080, 1090. Mas não deve ter só isso, né? Tem outras composições também, outras ligas. Tudo bem, gente? Então a gente pode ter ácidos ligados, posso ter diferentes elementos de liga, como por exemplo cromo. Então quando eu tenho somatório dos elementos de liga entre 5% e 10%, eu chamo de ácidos de média liga. Tá? Baixa liga seria inferior a 5%. Então você pega 1045, 1060, 1020, tudo baixa liga. Quando você começa a entrar, por exemplo, nos ácidos inoxidáveis, você começa a falar de média liga, né, alta liga. Alta liga seria o somatório dos elementos de liga maior que 10%. E aí tem os ácidos de alta resistência e baixa liga, ARBL ou HSLA. Vocês já ouviram falar dessa sigla aqui. High Strength Low Alloy. Né? Seria alta resistência e baixa liga. HSLA, uma outra classificação. Professor, Diga. na hora da fabricação do aço, ali, por exemplo, no MIVIT, né? Quando estiver pronto, tem alguma forma de medir, com algum aparelho para medir o percentual de carbono juntamente com o percentual dos outros componentes de liga para saber só a porcentagem? Tem. E como é que funciona isso? Tem um equipamento chamado espectrômetro, que ele é primeiro você tem que preparar o corpo de prova, né? Geralmente é uma bolachinha assim. Aí você lixa bem ela, fica bem retinha assim, não pode ter oxidação, não pode ter nada, né? Aí você coloca no eletrodo, uma máquina tipo um eletrodo, ele vai queimar essa bolachinha. Ele queimou essa bolachinha, essa queima vai emitir gases, né? Por isso que chama de espectrômetro. Você mede o espectro das frequências daquele gás, e aí você sabe quantos por cento tem de carbono, quantos por cento tem de molibdênio, manganesa, etc. Você pega toda a composição química do material. Geralmente funções assim, na CUM lá deve ter espectrômetro, lá no laboratório de química deve ter. A não ser que seja uma função muito pequena, geralmente você tem espectrômetro. Hoje em dia, antigamente ele era caríssimo, né? Antigamente tinha os caras da Alemanha para regular a máquina e tal. Hoje em dia é mais barato. Tem mais recurso? Oi? Tem mais recurso? É, mais opção? mas é relativamente fácil de medir a composição química. Se você quiser medir a tensão do escoamento, você faz um ensaio de tração. Entendeu? O ensaio tem disponível. Se você quiser saber qual é a microestrutura, você faz uma metalografia. Você vai lá e tira uma foto do material. Ah, comprei um material 100% perlítico. Estou desconfiado que ele é ferrítico perlítico. Vai lá e faz a metalografia. A metalografia vai te dizer se o material é aquilo ou não. Daí ele vai comprovar. Deve comprovar. Aqueles durômetros. Como? Durômetro. Durômetro, você pode medir a dureza. Só para medir a dureza. Daí Sim, também é muito utilizado. Uma vez o logo que eu entrei tinha lá, obviamente, ser a parte da setor de qualidade. Eles mediam bastante as funções da matriz, né? Isso, tem. Eles mandavam fazer fora, baixa, daí lá para certificar que estava na dureza para poder montar. Dependendo da aplicação, você Sim. pode ter uma classificação que seja com relação à dureza. A dureza de tantos óculos C, por exemplo. Tem que ter lá. Então, classificação, cotação, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, está na apostila, tá? Isso aqui é só o resumo da apostila, você pode acompanhar, então você vai ver que está tudo ali. Então, eu sugiro fortemente uma leitura dessa apostila, né, bem calmamente, para você pegar bem, tá? Certo, gente? Nós temos, então, os aços de alta resistência e baixa liga, aços de alta resistência, os aços inoxidáveis, como o colega falou ali, aços indeformáveis, enfim, né?
Aços para fins elétricos, magnéticos, né? Aí foge um pouco do escopo da gente, né? Mas também tem, dependendo da aplicação, você vai procurar uma classificação que seja com relação a essas propriedades. Ah, aquilo que tu falou ali, o que é um aço D? D10, D20, D não sei o quê. É um aço ferramenta para trabalho a frio, matriz. Porque aí era bem. Tava perdendo a serra. Então, esse aqui, que tipo de classificação é essa? Quanto à aplicação. Então, o que é um aço H? H10, H12, H não sei o quê. Já deve ter ouvido falar, né? É um aço ferramenta para trabalho a quente. Qual que é o mais duro que pressão? Mais duro deve ser esse aço rápido aqui. O molibdênio. Velocidade? Oi? Velocidade? Faz ferramenta para você. Eu acho na classificação D, lá na empresa tem as matrizes das prensas, e é utilizada a classificação D. É isso aí. É claro, se você vai procurar na classificação desse D, vai ter outras coisas lá, provavelmente vai ter composição química e tal. Mas a classificação em si é com relação à aplicação. Então, se você quer fazer uma matriz, por que se faz assim? Porque se você está pensando em usar uma matriz, você não vai ficar lá viajando lá, procurando um aço 1000, não sei o quê, 40, não sei o quê. Não, você vai direto na classificação que te interessa. Se é para matriz, bom, o que você vai ficar pensando se você tem isso aqui? Você pode pedir para Gerdau lá, sei lá, aqui. Entendeu? Sim. Então, no caso da classificação, é diferente da aplicação do material. Isso aí, não, composição. Entendeu? A aplicação, aí tu poderia perguntar, tá, mas qual é o uso? Aqui tire, convir. Melhor. Entendeu? Isso vai do freguês. O fornecedor, ele especifica qual classificação na hora de vender o produto para ele? Sim. Vamos especificar. Mas só aquela do componente de carbono vai aceitar. Se ele te vender um aço D, não sei o que, D10, por exemplo, ele vai ter que te fazer um laudo certificado. Eu estou te entregando um aço D10. Entendeu? 1045, estou te entregando o aço 1045. Então é tudo certificado, é tudo por laudo. O que seria aquele temperável a óleo aí, para que serviço ali? Temperável a óleo é um aço duro. Aplicações, trabalho a frio. Que lá eles compraram uma máquina que ela tem quase dispositivo, quase silicidade, e é gabarito normal. E aí compraram uma agora que ela tem um gabarito que pode ser hidráulico. Deveria ser esse tipo de aço, diferente. Uma dobradeira, por exemplo. Uma dobradeira não é. Tipo, nós temos aqui uma oficina, você já viu? Uma dobradeirinha ali para dobrar a chapa. Sim. Eu acho que entraria até 1045, nem é aço especial. Mas dependendo do caso, né? Por exemplo, eu quero qual é a aplicação? Trabalho a frio. Qualquer coisa que eu faça para trabalho a frio, vamos usar isso aí. Resistência ao choque. Trabalho a frio a quente, né? Temperáveis em óleo, temperáveis ao ar. Também trabalha frio. Depende da aplicação que você tem, você vai escolher, claro, o custo também influencia nisso. Né? Então tem diferentes, às vezes é a mesma aplicação. Trabalha frio, tem quantos ali? Uns 3, 4, 5. Mas tem diferentes tipos de trabalho frio. Tudo bem, gente? A serra, na serra fita, o material que é Na serra fita, provavelmente é um material da fita. H. Provavelmente é esse aqui, ou esse, ou esse.
tem que ser uma ferramenta, né? Tem a resistência mecânica para poder cortar. Então esses aços já são mais especiais, porque eles têm muita dureza, e mesmo com muita dureza eles também têm que suportar choques. Se não começa a quebrar todos os dentes ali, isso vai para serra. Né? Então tem que ter uma resistência mecânica muito boa. Por isso que eles são mais caros. Eles já não têm muitos defeitos, eles não têm porosidades, eles não têm incrustações, eles não têm elementos indesejáveis, por exemplo, enxofre, enfim. Alguns elementos são indesejáveis no aço. Né? Eles geram incrustações, geram defeitos pontuais, eles reduzem a resistência mecânica. Né? Tudo bem? Então, vocês viram que baseado nessas classificações, nós temos uma influência infindável dos elementos de liga, né? Então ali, se você olhar na apostila, você vai ler. Eu queria que vocês lessem, mas eu vou deixar que vocês leiam em casa, leiam aqui, né? Porque sexta-noite eu sei que não é muito fácil, né? Ler aqui. Inclusive eu. Essa semana foi. Então nós temos aí fósforo, enxofre, carbono, silício, manganês, cromo, vanádio, tungstênio, molibdênio, cobalto, alumínio, boro, chumbo, o que mais? Titânio, níquel, zinco, enfim. Entendeu? Tem uma infinidade de elementos de liga que você pode utilizar. Estanho. Nem o ferro vai cobre, professor. Oi? Nem o ferro vai cobre. Mistura de cobre. Cobre não. Tem as ligas de alumínio e cobre, né? Essas são comuns. Mas em ligas ferrosas eu acho que não. Acho que não. O cobre não acho que não faz parte da pedagogia. Poderia ter. Eu acho que não tem porque não deve ter muita aplicação prática. Acho que é um material muito mole, né? Não sei, ele não interage muito com os outros elementos de liga. Porque tem que interagir, né? Que Sim. Você está temperando o bife lá, entendeu? Tem que somar, tem que ser uma coisa que... Cobre mais para um material tipo condutivo, né? Isso. Não para rigidez ou... Pode ser, que nem tem os aços que são para setor elétrico, pode ser que tenha. Daí sim. Alumínio até, cobre, pode ter sim. Não é comum nas nossas aplicações na indústria, que a gente conhece, porque a gente não usa muito esses aí, mas com certeza deve ter. Certo, gente? Então, eu vou passar aqui agora, são 8h30, vou passar a listinha, são acho que 10 exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Para fixar ali o conteúdo, tá? Passa ali para você. E passa ali para ele, para saber o que passar lá. Eu passo para vocês. Na outra, com a cantina, Pedrão ficou no caroço assim, ó. Ele fez um caroço assim, jogou na caixa, fez um caroço nova na caixa. Comecem pela mão. Aí vamos fazendo. Fica isso. Embaixo da mesa. Passa aqui, vou deixar aqui em cima. Ele cortou os cabelos, caiu o cabelo mais de água. Claro, professor. Essa não precisa pegar. Essa não precisa pegar. Não. Mas faz porque isso aí, essa é a prova.
Quem fizer essa lista vai bem na prova. Tá bom? Porque não tem muito o que inventar. É isso aí, entendeu? Perguntar alguma coisa de classificação e eu. Mas aquela lista vai devolver tudo? Oi? A lista com essa